Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 21º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui, meus irmãos, para falar acerca de uma palavra muito interessante, que é sobre o corpo de Cristo. Sobre nós, como irmãos, ajudarmos uns aos outros, alegrarmos na esperança, sabe? Aqui, no caso, o versículo tema que a gente vai usar, né? É o versículo 15 de Romanos 12. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que essa palavra fale aos nossos corações e que assim o Senhor faça conforme a tua vontade, a sua vontade. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, diante de Ti, Papai, nós estamos agora e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por quem Tu és, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E, Pai, que o Senhor nos abençoe com essa porção da Tua palavra, Pai. Que o Senhor verdadeiramente fale aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos ajudando a sermos melhores em Ti, Pai. Sermos cada vez mais imagem e semelhança do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, meus irmãos, aqui no versículo 15, que está aqui em cima, nós vemos, antes de introduzir esse versículo, antes de falar sobre ele, eu queria falar que Paulo, no capítulo 12, 13, 14, 15, até o 16 também, de Romanos, ele dá instruções muito práticas. Antes do capítulo 12, do capítulo 1 até o 11, Paulo fala sobre uma teologia, sabe, muito forte, algo realmente maravilhoso, magnífico, e ele termina o capítulo 11 dizendo a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, enfim, ele termina assim. E após o capítulo 11, após ele falar sobre essa teologia, sobre esse conhecimento teórico, ele no capítulo 12, ele inicia os seus conselhos, né, práticos. E aqui é só conselho prático, meus irmãos, aqui. Tenham uma mesma atitude uns para os com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Sabe, o capítulo 12, o 13, o 14 e o 15, eles são muito práticos, sabe? E aqui a gente percebe no versículo 15 do capítulo 12 algo extremamente palpável, sabe? Algo que nós podemos constantemente na vida de igreja em comunhão fazermos. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Meus irmãos, isso é muito importante para nós. Nós somos um corpo, sabe? Quando a gente vê a oração do Pai Nosso, ela é toda feita na primeira pessoa do plural. Ela é toda feita em nós, Pai Nosso, sabe? Dá a nós. Então a gente precisa ter esse senso de que nós fazemos parte de um corpo, de que há um Deus, que não é somente o meu Deus, é o nosso Deus. Sabe? Nós somos um corpo. Nós fomos chamados a amar uns aos outros fraternalmente. Amém, meus irmãos? E aqui no versículo 15, a gente olha primeiramente a parte do alegrar-se com os que se alegram. A gente vê em muitos momentos Paulo nos recomendando, sabe, falarmos, sabe, salmodiarmos a Deus. Quando estivermos alegres, cantem, sabe, quando vocês estiverem alegres, cantem com cânticos, com hinos de louvor ao Senhor. Se alegrem verdadeiramente, genuinamente uns com os outros. Se um recebeu qualquer que seja a bênção aqui na terra, uma promoção no trabalho, um livramento, sabe? Glorifique a Deus juntamente todos vocês em comunhão. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, ali no final, quando eles passam todos, né? A gente vê, se não me engano, é Êxodo 15, um cântico a Deus que Moisés faz. Não somente Moisés, mas Midian, perdão, ou Midian, não lembro ao certo, mas ela também faz, ela junto com as mulheres, elas dançam a Deus, sabe? E eles fizeram em comunhão, eles fizeram como um povo, o povo chamado pelo nome de Deus, sabe? E isso para nós é muito importante, meus irmãos. A gente se alegrar com os que se alegram quebra dentro de nós um egoísmo, um senso sabe, de inveja, a gente quebra dentro de nós uma vaidade, sabe? A gente, ao invés de termos essas coisas mundanas, carnais, essas coisas que não glorificam o Senhor, a gente se põe em união, a gente se põe em comunhão. Amém? A segunda parte é chorem com os que choram. Antes de tudo, a gente falar sobre, no senso geral, eu gostaria de falar sobre nós, sabe? Sobre mim, sobre você. Muitos momentos, meus irmãos, nós choramos, mas buscamos chorar sozinhos. E isso, meus irmãos, é uma autossuficiência, né? Isso é um senso de que tá tudo bem eu estar sozinho, me isolar e é melhor assim.
sabe? Isso é muito, muito triste, sabe? Isso é muito triste, porque quando a gente vê o próprio Jesus, quando ele sofre no Getsemane, ele sobe lá com os 12 e ele chama Pedro, Tiago e João para se afastar, mas para estar com ele. Então ele não vai sozinho orar, né, naquela aflição de alma que ele possui por conta do cálice, por conta do que há de acontecer. Ele não vai sozinho fazer isso, mas ele chama 3 discípulos mais íntimos para estar com ele. E se Jesus, sabe, teve a atitude de fazer isso, quem nós somos? Quem somos nós? De nos isolarmos, de acharmos que tá tudo bem, eu passar por isso sozinho? Não, meu irmão, não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem porque nós somos um corpo. Porque se um chora, todos choram. Porque se um sofre, todos sofrem. Isso é muito palpável quando a gente pensa na questão do nosso corpo. Quando temos dor de ouvido, nossa, a gente fica de cama, sabe? Quando temos uma dor na perna, nós temos que ficar de repouso. Isso não é somente a perna, mas é todo o corpo. Então, meus irmãos, é importante nós compreendermos de que fazemos parte de um corpo. E se um chora, todos choram, meus irmãos. Todos choram. E você não tem que ser autossuficiente, achar que a tua dor é somente tua e você vai resolver isso sozinho. Não. Busque um irmão. Busque aquele que você conta no dedo, como Jesus. Busque aqueles que você conta no dedo. E fale, irmão, é difícil. Eu estou desanimado, eu estou passando por essa tentação, essa tribulação está muito forte, está muito difícil para mim, sabe? E nesse momento, a gente vê, né, Tiago falando na epístola de Tiago, ele fala: consolai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros, sabe? E que nós possamos ter essa vulnerabilidade, a gente se colocar diante do irmão e falar: meu irmão, tá difícil aqui, meu irmão, eu errei aqui e tá tendo essa consequência, então me ajuda. Amém? A segunda coisa é que nós também devemos dar esse amparo, né? Nós devemos estar ali para nos alegrar e também para chorar com o que chora, sabe? Isso é muito importante quando a gente vê na parábola do samaritano, quando tá ali o sacerdote, quando tá ali o mestre da lei, eles passam pelo samaritano, né? Não, na verdade ele passa por aquele que foi, né, saqueado, por aquele que foi roubado e também bofeteado, aquela pessoa que está ali realmente em situação de quase morte, eles passam por ele e falam: nossa, acho que isso é um defunto, né? Isso no pensamento deles, muito provavelmente por isso que eles não foram ajudar. Eles pensaram que era um defunto, uma pessoa que já estava morta, e eles tinham que ir para o templo, eles tinham que fazer as suas coisas religiosas, então eles não podiam se contaminar, sabe? Mas o bom samaritano olha para aquele que está, sabe, à beira da morte. Isso, meus irmãos, não é somente na questão física, mas também espiritual, sabe? A gente vê aquele irmão que está em pecado, aquele irmão que está fazendo coisas erradas, e a gente fala: eu não vou me juntar a ele, porque se eu me juntar a ele, eu também vou errar, sabe? Eu vou me contaminar, mas não, meu irmão. Nós precisamos nos fortalecer no Espírito Santo, na palavra do Senhor. E então, ir naquele irmão e falar: meu irmão, você precisa de um auxílio, você precisa de uma ajuda, eu estou aqui para orar por você, para orar com você, para ler a palavra de Deus junto a ti, sabe? Para que você não venha cair em tentação, eu estou aqui para te ajudar, sabe? E naqueles que estão passando por desânimo, por situações que realmente tragam uma aflição muito grande, que nós possamos ter esse tato de nos achegarmos diante deles e falar: meu irmão, você precisa de algo, eu estou aqui, nem que seja somente para te ouvir, somente para chorar com você. Eu estou aqui por você. Nós somos um corpo. Eu gostaria que, a partir, sabe, desses pequenos 9 minutos, quase 10, que eu creio que vai encerrar em 10 minutos de devocional, que a gente saia daqui, sabe, após essa palavra, que a gente saia daqui, sabe, com esse anseio de glorificar o Senhor, através desse alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Meus irmãos, isso para nós é extremamente importante, porque nós somos um corpo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor para encerrar esse devocional e glorificar a Ele por essa porção de Sua palavra. Em nome de Jesus, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos alegrar com os que se alegram, Pai. Que o Senhor quebre dentro de nós toda inveja, Pai, todo egoísmo, Pai, tudo isso que não glorifica o Senhor. E que o Senhor também nos ajude, Pai, a sermos vulneráveis, Pai, com os nossos irmãos, né? Com aqueles que nós cremos que verdadeiramente buscam a Ti. Que o Senhor nos ajude a buscar auxílio, ajuda naqueles que servem ao Senhor, Pai, para que nós possamos juntos, Pai, seguir em direção ao alvo. E também nos
nos dê, Pai, sensibilidade para que possamos ajudar e chorar com os que choram. Essa é minha oração, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe grandiosamente. Amém.